Olá, irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Eu posso responder de acordo com as nossas experiências e de acordo com todos os ensinamentos que a doutrina espírita tem nos proporcionado, que essas vozes, elas têm razão de ser. Nós atribuímos a dois fatores importantes a entender. O primeiro, pode ser vozes, sim, de atuações de espíritos desencarnados. E você pode perguntar, mas por que eles fariam isto? Olha, todos nós, com as raras exceções, nós estamos em marcha de evolução. Viemos de inúmeras reencarnações. E às vezes pode ter acontecido e acontece de nós, a criatura, deixar para trás rastros de inimizades, inimigos ferrenhos, inimigos que muitas vezes foram prejudicados por nós. Isso é normal. E quando essas criaturas prejudicadas não têm também uma compreensão da lei do perdão, eles passam então a perseguir, na maioria das vezes, o seu algoz, né, no plano espiritual e mesmo no plano quando este está reencarnado. E a tentativa deles, o objetivo deles é aproveitar os pontos fracos, as portas abertas que o encarnado ofereça, e ali ele vai incitá-lo dentro de uma atuação contínua através dessa voz direta, que é uma sugestão mental quase que sonora para ele, né? O cobrando da sua atitude, falando, né, que ele não merece, que foi covarde, que ninguém gosta dele, enfim, é uma série de atuações, né, no campo, aproveitando aquela maior fraqueza do indivíduo. Então, é importante não subestimar quando alguém está dizendo, né, que está ouvindo vozes. E o que fazer nesse caso? Nesses casos, né, encaminhá-los para, no caso, o centro espírita, para tomar passe, ouvir o evangelho, né, as conversas, o trabalho. Caso ele seja de uma outra religião, ou que não seja impossível ele frequentar uma casa espírita, que ele seja também motivado a ir para a sua religião, porque ele indo para a sua religião, ele estando presente nos cultos, né, em todos esses setores, esses espíritos que o acompanham também estarão com ele. Caso não queiram, eles se afastarão do indivíduo. Então, ele terá uma força maior, porque ele estará livre de uma força que tem o impulsionado à atitude do suicídio. A outra vertente que nós falamos pode ser do sentimento de culpa. O sentimento de culpa pelos atos cometidos, né? Ou pelos atos que eles não fez, o julgar que ele está sendo covarde e etc, etc. A própria consciência dele vai lhe impor essa cobrança. E essa cobrança vai surgir também em forma, talvez, até de um pensamento sonorizado, que dá essa impressão que é uma voz de pessoas, né, uma voz de espírito. E muitas das vezes pode ser a própria voz da consciência. A terapia, para amenizar essa situação,
é justamente a mesma, né? Procurar a religião, procurar um centro e, acima de tudo, procurar um diálogo fraterno, procurar ajuda com um profissional que lhe possa ouvir e lhe orientar, né? Para extinguir essas vozes, é preciso que nós conversemos com ele. Essa criatura precisa renovar seus conceitos, se fortalecer, né? Nós precisamos aprender que o auto-perdão é muito importante para todos nós, porque nós somos espíritos errantes, quando em sempre, em matérias que a gente desconheça, é possível errar, mas não tomar o erro como um fracasso total, buscarmos neste erro o fortalecimento para continuar nossa caminhada. Agora, quando chega a esse estágio de ele estar ouvindo vozes, o caso é bem grave, é bem mais sério. Então, é urgente que essa criatura procure ajuda, procure quem lhe ouça, vá numa casa espírita, porque quando se trata de espíritos, ninguém melhor do que a doutrina espírita para orientar de uma maneira correta, né, o que pode fazer, os trabalhos que existem na casa espírita, pode auxiliá-lo. Então, tudo isso é muito importante. Ele tem medo de ser tratado ou ser julgado como uma pessoa com demência mental, com algum problema de loucura. Então, às vezes, ele se omite. É possível, sim, a gente observar que aí, nesse comportamento, ele vai ter uma atitude não tão comum. Ele vai apresentar-se pavor, pânico. Ele vai procurar, muitas vezes, tampar os ouvidos com as duas mãos. Mas lembrando que essas vozes não são externas. Não adianta tampar o ouvido. Essa voz é uma voz interior. Então, quando nós vermos esse tipo de comportamento, pais, amigos, pessoas responsáveis, procure se acercar dele, procure com muito jeito, com muito carinho, com muito amor, procurar saber o que está acontecendo. Porque, como eu disse aqui no vídeo anterior, ela está com medo de conversar. Ela está com medo de falar com alguém e ser mal compreendida. Porque as pessoas, muitas vezes, acham que todo comportamento psíquico que a pessoa apresenta é uma ilusão, é uma manha, é uma fantasia. E não é, meus irmãos, é uma realidade. É uma realidade daquele ser. O mundo dele está povoado por aquela realidade a qual ele precisa conversar. Se alguém estiver passando por esse problema, por favor, procure urgentemente uma casa espírita, procure ajuda. Vamos conversar. Tudo isso pode passar. Tudo isso é coisas que são superáveis, porque Deus, acima de tudo, é o nosso Pai Celestial e não nos faltará com o seu amor. Fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado.